Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor, hoje no capítulo 38 do livro de Êxodo. Então vamos lá. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça, como o altar. E cobriu-o de cobre. E fez também todos os utensílios do altar: os caldeirões e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os teus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Os varais eram de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pela argola ao lado do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, 2 dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajudando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do oriente, cortina de 50 côvados. As suas colunas 10 e suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Da banda do oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da ponta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E da outra banda da ponta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o cobre de suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da ponta do pátio era de obra do bordador, pano azul. A coberta da ponta do pátio era de obra do bordador, pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças, e a sua moldura de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A esmeração das coisas do tabernáculo. Esta é a esmeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artifício e bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra
E em toda a obra do santuário, a saber, e a obra de oferta, foram 29 talentos e 630 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isso é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da cidade, da idade de 20 anos acima, que foram 630.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases. Eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais 2.775 ciclos fez os colchetes de coluna, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre de oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e a base do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Todos nós possuímos talentos e habilidades diferentes. Deus não pediu a Moisés para construir o tabernáculo, mas para motivar aqueles que foram capacitados a fazê-lo. Busque oportunidade de servir a Deus com a capacitação que Ele te deu. E assim foi feita a leitura do capítulo 38 para a glória de Deus. Fique com essa palavra, medite mais e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.